Opa! Estamos de volta aqui. A internet hoje resolveu dar um pique aqui. Não foi possível concluir o vídeo ao vivo, né? Ele foi interrompido automaticamente aqui. E vamos voltar aqui. Tentar fazer uma continuidade aqui. Só que eu não vou voltar lá onde eu estava, não. Vou voltar do início. Provérbios capítulo 17, versículo 1. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Eu não sei se a primeira parte vai ficar salva, vou tentar resgatar ele, para depois emendar aqui, mas eu voltei do início aqui, né? O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Eu estava justamente aqui quando a internet resolveu cair e não concluiu o vídeo, né? Eu estava falando de quem se alegra na calamidade. E aí veio um discurso, uma pregação, deu um sermão aqui, mas a internet caiu. Aprove assim então que foi vontade de Deus, né? Porque nada acontece se não for da vontade dele. O inimigo tenta fazer alguma coisa para impedir, mas ele acaba dando vitória com isso. Aquela mensagem foi interrompida, já chegou onde tinha que chegar, né? A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. A pessoa que está sobre governo, né? Príncipe ou é auxiliar do rei, coisa assim, ele não pode ter mentira na sua boca, né? Não convém ao príncipe o lábio mentiroso, assim como não convém ao tolo a fala excelente. O presente é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa, para onde quer que se volte servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Encobrir a transgressão é não ficar falando toda hora do erro da pessoa, né? Encobrir a transgressão não é apoiar coisas erradas, não vai entender esse versículo de forma errada, né? O que encobre a transgressão busca amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Existe uma grande coisa entre encobrir a transgressão, é não ficar falando do erro da pessoa o tempo todo, né? Porque a gente erra mesmo, nós somos seres humanos pecadores sujeitos a erro. Mas ficar apontando erro, francamente, isso incomoda a qualquer um, né? É um momento que a pessoa não suporta mais. Então o provérbio está dizendo aqui o seguinte: aquele que encobre a transgressão busca a amizade, ou seja, ele não quer ficar falando do erro do companheiro. Nós temos também qualidades, então se você observar para a qualidade das pessoas e destacar elas, ela tende a melhorar essa parte da qualidade dela. Agora, se você ficar focando no defeito, para você ela vai ser muito defeituosa, só para você. Porque você está focando e tudo aquilo que você foca aumenta. É assim ou não é? Então foca nas qualidades das pessoas. Todos nós temos defeito. Para de olhar os defeitos. É isso que esse provérbio está querendo ensinar aqui. Aquele que encobre a transgressão busca amizade. Mas o que revolve o assunto, fica falando sobre erro toda a vida, separa maiores amigos. Com certeza a pessoa vai se afastar de você. E aqui não tem nada a ver com omissão, de ver as pessoas fazendo coisa errada e não repreender. Não é nada disso não. Você tem que entender, né? Por isso que eu faço aquela oração no início,
para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, para a gente entender. Porque se você lê e não entender, que adiantou a leitura? A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Essa pegou pesado, né? Tolo é aquela pessoa que você vive falando e ela não te ouve. É comportamento estúpido o tempo todo, não dá ouvido, não aceita a repreensão. Então aqui o provérbio está dizendo que a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Ele vai apanhar, ele vai ser espancado na vida do tolo, né? Mas ele não vai aprender. Nem 100 açoites não penetra no coração dele. É duro, hein? A pessoa viver na tolice é complicado. Ó, na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Rebelde não respeita pai e mãe, né? Não tá nem aí, é um rebelde. Toca o terror mesmo e não se sujeita a ninguém, a nenhuma autoridade, né? Então, aqui está dizendo que tem um futuro garantido para uma pessoa que comporta assim. Qual que é? Um mensageiro cruel será enviado contra ele. Então sai desse caminho, cara. Sai desse caminho se você está nele, você que está ouvindo aí, porque o primeiro mandamento com promessa na Bíblia para o jovem é esse aqui, ó. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e viva muitos dias sobre a terra. Então, não entra nesse caminho de rebeldia não, porque Deus lembra de Satanás, né? Ele é que se rebelou lá no céu, e você fazer igual que ele vai lembrar, e ele não quer ter essas lembranças não. Entendeu? Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Está buscando o mal, porque quem foi que se rebelou lá no céu? Né? Então, se você entra por esse caminho, você está buscando o mal. E um mensageiro cruel será enviado contra você. Então, sai desse caminho. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Se se encontrar com uma pessoa de comportamento estúpido é terrível, né? Melhor você nem passa de largo. Outra pesada aqui, ó. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Tem pessoas que você faz o bem a ela, ela ainda te paga com o mal, né? Não fique furioso com isso. Ore por essa pessoa, porque olha bem o desígnio pesado que está contra a vida dela. O mal nunca vai se apartar da casa dela. Uma pessoa que paga o bem que você fez a ela com o mal, nunca se apartará o mal da casa dela. Então você não deve nem ficar com raiva da pessoa, você deve orar por ela. Ora por ela que ela está em densas trevas na mão do inimigo. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da casa dela. É pesado. Pesado. Toda hora acontece algo de ruim lá e a pessoa não sabe por quê. É porque ela pagou o bem que alguém fez a ela com o mal. Enquanto ela não se arrepender disso, o mal fica lá, ó, visitando direto. Versículo 14. Como o saltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Você já viu quando rebenta uma represa? Essa tragédia de Brumadinho mostra um pouco, mas ali foi lama, né? Barragem. Mas é mais ou menos assim, quando solta uma represa e vem aquela enxurrada de água, se você não sair da reta, ela vai te arrastar, não é isso? Só que aqui está falando de águas, lá em Brumadinho foi aquele resíduo, né? Aqueles lama braba lá, né? Aqui está falando de água. Como o soltar das águas é o início da contenda. Quando ela solta ali, ó, ela vem forte, mas se você não ficar no caminho, tem como você escapar ainda, né? Por isso que o provérbio está falando aqui, ó, como o soltar das águas é o início da contenda. Contenda é confusão, né? Então, como o soltar das águas é o início da contenda. Assim o provérbio está te aconselhando, antes que você seja envolvido, afasta-te da questão, sai fora. Porque se você ficar ali, meu amigo, aquilo vai crescer e vai te envolver.
Já vi muitas pessoas passando e tinha duas lá discutindo, ela vinha tranquila no caminho dela, ela resolveu parar, rapaz. Daqui a pouco aqueles dois que estavam discutindo, esquece até que estavam discutindo e pega aquele que se meteu e o pau quebra só em cima dele. Tem um outro provérbio que diz assim, aquele que passando se mete numa questão alheia, que não é da sua conta, é como tomar um cão pela orelha. Sai fora disso, rapaz. Se você puder de longe falar, gente, está tudo bem aí, o que está acontecendo? Vocês precisam de ajuda? De longe. Olha o que aqui, ó. Como soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que você seja envolvido, afasta-se da questão. Se você puder de longe dar uma apaziguada, porque bem-aventurados pacificadores, né? Deles é o reino dos céus. Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Então, se você puder pacificar, tudo bem. Mas entrar lá e se envolver... Outro dia mesmo aqui perto de casa fui testemunha. O pessoal brigando no fim da rua, aí veio um outro chegando do trabalho, meu vizinho, eu estava no portão, o pessoal brigando no fim da rua. Aí ele chegando do trabalho falou assim, o que está acontecendo ali embaixo? Eu falei, rapaz, eu não sei não, o pessoal parece que está brigando ali entre eles lá. Ele foi lá. Não, vou ali ver isso agora. Eu fiquei daqui só observando. Quando ele chegou lá, daqui a pouco eu olhei, esse que chegou do trabalho, quietinho, falou, eu vou lá. Ele estava rolando no chão com o pessoal lá, rapaz. Aí daqui a pouco o povo dando tiro e pá, solta, e cachorro querendo morder. Eu falei, olha lá o cara onde se meteu. É mais ou menos isso aqui, ó. Esse provérbio aqui está falando isso. Como soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que você seja envolvido, afasta-te da questão. Sai fora, rapaz. Vai se meter onde você não deve. Tem outro provérbio que eu falei, né? O que passando se mete numa questão alheia é como tomar um cão pela orelha. Pega um cachorro pela orelha pra você ver. Mesmo ele sendo manso, ele vai te morder. Nossa Deus, por isso que o provérbio é um livro muito bom de se ler, né? Aqui tem conselho de sabedoria que você vai andar na prudência. Deus vai te colocar na rédea curta e você vai amar a Deus por causa disso. É vida para você, meu irmão, né? Versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Deus abomina, né? Que justifica o ímpio. A pessoa sabe que o outro é ruim e está falando, não, ele é bonzinho, é gente boa. Está justificando o ímpio, né? E o que condena o justo, tanto um quanto o outro são abomináveis ao Senhor. Condenar o justo é ficar do lado do que está errado e sentar o porrete no outro que está correto com a razão. Deus abomina tanto um quanto o outro que faz isso, né? O que significa Deus abomina? Ele vira as costas para você, nem oração sua ele vai ouvir. Não que ele não queira, é você que está com comportamento estúpido na terra, né? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Você busca a sabedoria, mas você não busca entendimento. É o que eu falei aqui, ó. Se você ler o provérbio, se você não entender, não adiantou nada ler, né? Então, às vezes você fica assim, me dá sabedoria, pede entendimento a Deus também, tá? Junto. Que adianta você ter sabedoria e não ter entendimento? Você tem que entender. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, ele abre o seu entendimento. É isso. O segredo é esse. O Espírito Santo, ele te sela, te conecta lá com a fonte da vida eterna. Aí ele abre o seu entendimento. Jesus expunha as escrituras para os seus discípulos e falava, né? Porque Jesus estava sempre com Bíblia na boca. Bíblia que eu falo os pergaminhos, né? Antigamente eram pergaminhos na época dele lá. Ele sabia tudo aquilo já decorado que ele estudava desde criancinha. Jesus com 12 anos estava ensinando os sacerdotes no templo e os fariseus lá, doutores da lei. Jesus estava ensinando ele com 12 aninhos. Sabe por quê? Porque ele se alimentava daquilo, da palavra. Se alimentava. E por isso ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estudava as escrituras pesado, desde criança. Então, até os fariseus não entenderam ele na vida adulta, ensinando com tanta ousadia. Eles falaram, de onde vem essa sabedoria? Com que autoridade você faz essas coisas? Ninguém entendia. Porque está tudo aqui, nesse livro.
De que serviria o preço na mão do tolo? Está falando do tolo, a pessoa que tem comportamento estúpido, vai querer sabedoria para quê? Visto que ele não tem entendimento. Se ele está sendo tolo, agindo com estultícia, comportamento estúpido na terra, agindo com malícia com os outros, ele é tolo. Então para que sabedoria para ele? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? É pesado. Se converte ao Senhor, que vai se compadecer de você, vai te encher do Espírito Santo, aí o comportamento estúpido é deixado de lado. Você está falando com uma pessoa, né? Você está ouvindo hoje uma pessoa que tinha esse comportamento estúpido continuamente. Era tolo mesmo, insensato, daqueles pesados. Aí fala assim, então como é que hoje você está ensinando aqui provérbios para nós? Ah, porque Deus pega as coisas loucas desse mundo, está lá no livro de Coríntios, né? Coríntios ou Romanos, Paulo escreveu nas cartas, né, nas epístolas. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Basta você vir com o coração sincero para você ver. Ele pega você, faz como o ouro lá, né? Vai para o fogo e ali depois você é lapidado. Aí vai lá agora, filho. Versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Fantástico isso aqui, né? Tem amigos que realmente são mais chegados do que um irmão. Tem amigos que são mais chegados do que o irmão. No momento da angústia é que você vê que a pessoa é amigo mesmo. Agora, quando está tudo bem, você tem muitos colegas conhecidos. Na verdade, estão ali para colher o que você tem de bom. Mas quando você afunda e fica na prova, como Deus coloca muitos, só os sinceros ficam perto de você e vêm te buscar, te ajudar, te estender uma mão. Quem não era, desaparece tudo. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. No período que você está em angústia, em grande luta, é que aparece o verdadeiro amigo. Ele se torna um irmão para você, verdadeiramente. Eu tenho amigos assim, né? O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. Olha, isso aqui é pesado. Em outros capítulos anteriores aí, nós já falamos sobre isso, né? Ficar por fiador de dívida isso não provém da sabedoria, não. Por mais que vocês tenham um bom coração e queiram ajudar o amigo, você não sabe o que está no coração dele. E outra coisa, a nossa vida é cheia de surpresas, né? Hoje a pessoa está empregada e fala assim, compra para mim, eu vou te pagar. E amanhã ela perde o emprego, aí ela não pode mais honrar o compromisso que fez com você. E aí? Foi o teu nome que tu botou lá. Então você tem que ter muita prudência com essa questão aí, tá? Porque está falando aqui que quem fica de fiador é falta de entendimento. O homem falta de entendimento compromete ficando por fiador na presença do seu amigo. Se você quer ficar de fiador, eu mesmo tô no momento fiador de um amigo. Pediu para eu comprar uma coisa para ele. Mas você tem que fazer assim, ó. Se ele não honrar, eu pago. Você já tem que entrar com esse pensamento, para você não se lascar. Porque se você fica por fiador, porque você tem um bom nome, mas você não tem dinheiro para pagar a dívida que ele está pedindo para você se comprometer. Se ele não paga, você se lasca todinho. E mais vale ter um bom nome do que muitos tesouros. Então você não joga o teu nome na lama por causa de se comprometer com os outros, não. Você quer ficar pro fiador? Fique. Mas fique sabendo assim, ó, se ele não pagar, eu tenho como honrar esse valor. Aí você paga, porque é o teu nome que está na treta. Ele lá está de boa. Ele vai dormir o sono do justo e você que vai ficar aí tendo insônia aí sem dormir, preocupado com dívida que não é tua. Mas tudo porque você deixou de ouvir esse conselho aqui dos provérbios. Te falta entendimento. Então, se você não pode responsabilizar com a dívida, não fique por fiador de ninguém. Isso é um conselho dos sábios, está aqui no livro da sabedoria, né? O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. É fria, tá? Depois não fala que você não foi avisado. O que ama a transgressão, ama a contenda, e o que exalta a sua porta, busca a ruína. Transgressão. Transgressão é transgredir, né?
pessoa já cometeu esse erro, vai lá e faz de novo. Terrível, né? O que ama a transgressão não a contenda, vai arrumar problema com os outros aí. E o que exalta sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Perverso de coração, olha, ele acha que ele está abafando, que ele é ruim, que as pessoas vão ter medo dele. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele vai cair no mal. Ele mesmo está armando um laço contra ele mesmo, né? Como um pássaro não vai guiar com a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não vem, é outro provérbio. Então, tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe, porque de Deus não se zomba. Está escrito na palavra. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Isso aqui, o provérbio está responsabilizando os pais pela criação dos filhos. Se você gerar um tolo, o que é tolo? Tolo é uma pessoa que tem comportamento estúpido o tempo todo. Não se comporta, não respeita os outros. Quem gerou isso? Foi o próprio pai que o criou. Se você não bota seu filho na disciplina, se você não põe ele na rédea curta, você vai gerar um tolo e você vai trazer problema para a humanidade. Você vai trazer problema para a humanidade, por isso você é responsável pela educação do seu filho. O que gera um tolo para a sua própria tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Nunca que vai ter alegria um pai que gera um filho tolo. Mas como assim gerar um filho tolo? Gerar não é fazer ele nascer, não. Você vai lá, coabita com sua esposa e gera uma criança. Não, isso aí é natural. Está falando gerar no sentido de caráter. Se você gerar um tolo, é quando você não corrige o comportamento estúpido dele. Ele vai crescer assim, ele vai ficar uma pessoa estúpida, que vai se meter a besta com um monte de gente. E isso vai causar mal para ele mesmo e para as pessoas à volta dele. Então o provérbio está dizendo aqui, o que gera um tolo para a sua tristeza o faz. Quantas mães choram aí por ver filho, né, num caminho insensato? Quantos pais amargam isso? Ora, a responsabilidade é quase que sempre dos pais, cara. Porque você já estava nesse planeta primeiro, você já estava aqui no mundo primeiro. Teu filho chegou depois. Você que deveria ter instruído ele no caminho da justiça, no caminho da retidão. Aí você não fez. Aí agora o jovem está lá no caminho da estupidez, da insensatez. E você chora e amarga isso. Mas por que você não corrigiu enquanto podia? A Bíblia mesmo diz, corrige o teu filho e nem por isso tu o matará. Você vai fustigar ele com vara e vai tirar a alma dele do inferno. Aí você não faz isso? Tadinho do meu menino. Vai nessa de tadinho. A astutícia está ligada ao coração da criança. A vara da repreensão é que vai afugentar a astutícia dela. Corrija esse moleque agora enquanto ele é pequeno. Uma vez eu vi uma história que um cara pegou e viu um trem vindo e o cara tinha uma criação de gado e o trem, as vacas ficaram ali na linha do trem, o trem saiu atropelando vaca, saiu matando tudo. E o cara era matuto da roça, ele viu isso. Aí ele foi para a cidade, colocaram um ferroramazinho daqueles trem de brinquedo, né, andando assim dentro da casa. Ele pegou um pedaço de pau, mas ele deu no ferrorama, quebrou o trem todinho. Eu fiquei isso, você está fazendo isso? Ele falou, você tem que matar essa peste enquanto é pequeno. Depois que isso cresce, isso faz um estrago do caramba. Assim é a criança estúpida, você tem que corrigir ela enquanto é pequena. Não deixa crescer não, que você vai arrumar problema para você, para ele mesmo e para a humanidade toda. Corrige o teu filho, cara. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Pega esse conselho dos sábios aí e aplica hoje aí na disciplina dos teus filhos, tá bom? O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O coração alegre é como um bom remédio. Por isso que você tem que ter alegria. É alegria na presença de Deus. Fora dela não tem alegria não. O espírito abatido seca até os ossos. A pessoa vai definhando, né? E morre mesmo.
um amigo, um grande amigo, que foi meu vizinho durante muitos anos, ele perdeu um filho num acidente, e aí ele perdeu a graça pela vida. Ele era um cara fortão, ele começou a definhar, eu falava com ele, rapaz, reage, o teu filho foi, mas você tá aqui, vamos pra vida. Ele, não faz sentido mais, não faz sentido, e o cara morreu mesmo, porque o coração dele ficou triste, abatido, né? E aqui a Bíblia está dizendo, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos, e aconteceu isso com esse meu amigo. Eu sei que muitos de vocês conhecem ele, mas eu não vou falar o nome dele aqui não, mas ele é muito conhecido, morava aqui no bairro de Caxias. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. Tem pessoas que fazem isso, né? Recebem um suborno para falar mentira ou falar mal e perverter o caminho da justiça. Isso aqui aconteceu na ressurreição de Jesus. As autoridades naquela época, para abafar o caso, chamaram os guardas que estavam vigiando o sepulcro e deram a eles uma grande quantia em dinheiro, subornando eles para eles dizer que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus do sepulcro. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça, né? É isso aí, os soldados lá, aconteceu isso, está escrito no Evangelho. Quando os governadores que mandaram matar Jesus lá, que o traspassaram, Pilatos, Herodes, os fariseus, escribas, essa cambada toda que mataram a Jesus, quando ficaram sabendo que Jesus ressuscitou mesmo, que não estava mais lá no sepulcro, no terceiro dia ele saiu vivinho lá, ressurreto. E Jesus com o corpo ressurreto é engraçado, né? Ele agora é o Todo-Poderoso. Ele aparecia aqui e desaparecia, aparecia em outro lugar. Ele conseguia entrar numa casa toda fechada, com parede e porta fechada, ele passava por ela, passa, até hoje ele faz isso. Se ele aparecer aqui, ele faz isso. Porque o corpo dele agora é ressurreto, não está mais limitado a esse mundo físico. É um corpo glorificado. Então os caras piravam, porque ele aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia, né? Até os discípulos dele chegaram a gritar, é um fantasma, quando viram ele aparecendo assim, né? E aí foi onde ele falou para Tomé, não, Tomé, toca aqui, ó, veja aqui onde saiu os cravos, onde entrou os cravos aqui na minha mão, ó, e veja que eu tenho carne e ossos, um fantasma não tem, um fantasma, né, é uma visão que as pessoas veem, sei lá o que é um fantasma. É plasma, né? Não tem um corpo. Mas Jesus falou, toca aqui, eu tenho um corpo. Aí Tomé foi lá e tocou e falou, Senhor meu e Deus meu. Jesus repreendeu ele. Agora porque você vê, você crê, rapaz, não seja incrédulo, seja crente. Eu falei isso no início do vídeo, mas a internet caiu aqui, o vídeo foi interrompido. Eu voltei no provérbio de novo, né? O ímpio toma presentes em secreto para perverter a vereda da justiça. Quem faz isso, quem não sabe nem o que está fazendo, né? Os soldados lá receberam propina para dizer que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Mas não adiantou nada eles tentar ocultar isso, porque essa verdade se espalhou de geração em geração e chegou para mim e você hoje. A mentira tem perna curtinha. O rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é a tristeza para seu pai e a amargura para aquela que deu a luz. Lembra que eu falei aqui no versículo anterior? Corrija essa criança aí, rapaz. Não deixa ela crescer assim não, comportamento estúpido não. Você vai estar fazendo um grande mal à humanidade. Quantos caras hoje tem aí barbadão que, porra, enche o saco, né? Você perdoa-se o termo da expressão, que foi a emoção mesmo. Enche o saco para me falar assim, putz, que cara chato, mano. Ninguém aguenta, né, o sujeito. Mas é porque ele foi criado de pequenininho e não foi corrigido. Então, pai, mãe, você que tem um filho assim com esse comportamento estúpido agora, não tenha dó, não. Ah, mas tem conselho tutelar. Manda o conselho tutelar criar ele. Essa instituição aí, eu não sei o que o governo viu nisso, eu não vejo vantagem nessa instituição, não sei, eu não vejo, tá? Acabam gerando pessoas delinquentes, eu não entendo, não. Eu queria entender essa instituição aí, mas não entendo, não.
pai não pode corrigir um filho em casa, o filho pode pintar o caneco, que aí eles acobertam? Não entendo não, eu queria entender essa instituição aí, mas não quero nem falar disso não, porque eu já fico irritadinho, né? Então tenho que controlar aqui as minhas emoções. O filho insensato é tristeza para o seu pai, amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir os príncipes por equidade. O que possui conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra seus lábios é tido por entendido. Lembra que eu falei aqui? Não vou falar mais sobre o assunto. É isso, fecha os lábios. Então é isso. Encerramos aqui o nosso provérbio. Hoje houve um contratempo, né? O sinal da internet caiu aqui, o vídeo foi interrompido e eu tive que voltar e dar uma acelerada aqui, mas conseguimos concluir. Peço perdão a vocês, não foi uma questão de falha aqui minha, de nenhum equipamento meu, foi uma falha de rede. Então eu peço perdão, tá? E amanhã nos encontraremos aqui para a próxima jornada, se Deus assim permitir. Que Deus nos abençoe. Façamos um excelente dia hoje. Seja feliz. Lembra que eu te falei que o coração alegre formoseia o rosto, né? E que o coração alegre é saúde para o seu corpo. E o espírito abatido seca até os ossos. Então, procura ser alegre hoje, se alegrar. Seja feliz. Faça um excepcional dia. Procure amar o próximo como você ama a você mesmo. Faça o bem a você, faça o bem às pessoas, porque não adianta você querer fazer o bem às pessoas se você não faz a você mesmo, né? O mandamento não é ama o teu próximo mais do que a você. É para você amar o teu próximo como a você mesmo. Então se ame, se valorize, goste de você e depois aplique isso na vida de quem te rodeia, tá bom? Faça um excepcional dia, Deus te abençoe. Ame o teu próximo, ajude a expandir o reino de Deus na terra, fale de Deus. Fale de Jesus, fale da palavra, vamos ajudar, porque quando a luz cresce, as trevas se afastam, entendeu? Vamos ser luz nesse mundo. Jesus falou, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você tem essa fé que eu tenho? Então não se esconda não, ilumine a outros aí, tá bom? E Deus de paz será conosco. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse estudo de hoje. Obrigado até pelo contratempo que houve, pela interrupção do vídeo. O Senhor sabe de todas as coisas, eu não sei. Eu sou apenas o teu mensageiro, procurando aqui levar esta mensagem a outros irmãos. Mas te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, sou grato e peço que o Senhor nos conceda um excepcional dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã, na live de amanhã, se Deus assim permitir. Estaremos na jornada 18, do capítulo 18. Beijo no seu coração. Fica com Deus.